Bom dia, doutor Fabiano Contarato. Bom dia. Obrigado pela sua vinda. Doutor Fabiano, o senhor como professor e como, vamos chamar, de especialista em delitos de trânsito, como é que o senhor está enxergando esses delitos que estão a cada dia, assim, aumentando em número e as punições deixam a desejar? Existem vários fatores, né? Eu costumo dizer que isso é uma via de mão dupla. O poder público, isso está no artigo 144 da Constituição Federal. O artigo 144 diz que a segurança pública é um direito de todo cidadão e é dever do Estado. E esse dever do Estado, na minha humilde opinião, vem sendo falho. Ineficiente nas blitz, ineficiente nas campanhas educativas, omitindo o que o Código de Trânsito já diz há 12 anos, no artigo 76, que as escolas de ensino fundamental, médio e superior têm que introduzir na grade curricular a disciplina Trânsito e Cidadania. Isso até hoje não foi feito, são 12 anos. Se você não mudar comportamento é muito difícil, e para mudar esse comportamento tem que ser na base educacional. Então o Estado está sendo omisso no processo educacional, o Estado está sendo ineficiente, na minha concepção, na fiscalização. A lei é feita para proteger uma determinada camada social, que não foi feita para proteger o pobre, o menos favorecido. Eu costumo dizer que o pobre, nos crimes de trânsito, ele entra como vítima nas estatísticas de mais de 70 mil pessoas que morrem por ano vítimas de acidente de trânsito. A nossa lei, quando as pessoas, o cidadão fala assim, os nossos representantes políticos, isso é uma falácia, não é uma verdade, porque o que nós temos no Congresso Nacional é uma representatividade de camadas sociais. Então a comunidade evangélica elege um pastor para ser deputado, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria, os médicos elegem um médico como senador, os delegados e assim sucessivamente. Mas a grande massa do povo brasileiro, de desdentado, de desvalido, de sem terra, sem propriedade, sem imóvel, desempregado, esses não têm representação. Esse não tem representação. Esse sofre o rigor da lei. Então eu não tenho dúvida de falar que a Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, é uma lei elitista, protecionista. Nós temos lá 11 crimes, e que o pior dele é a morte, que é o homicídio, e que prevê uma pena que pode chegar a 6 anos, mas mesmo se condenado a pena de 6 anos, esse motorista não vai ficar nem um dia preso, porque o artigo 44 do Código Penal estabelece que o juiz deve substituir a pena de prisão por uma pena restritiva de direito, qualquer que seja a pena, quando o crime de homicídio for culposo, sem intenção. Então essa lei, ela é fruto de uma sociedade ou de uma representatividade política elitista, patrimonialista. O principal bem jurídico que deve ser protegido por lei é a vida humana, e eu não tenho dúvida em afirmar que a vida humana está sendo banalizada em detrimento do poder econômico, financeiro e patrimonial. No Brasil, as legislações costumam mudar, demora muito, mas nós temos que lutar. Antigamente, quando a pessoa ela era assim acusada de ser o pai de uma criança que não tinha ainda o nome do dito cujo, do pai, o cidadão se negava a fazer exame, dava um trabalho miserável, às vezes nem se conseguia pegar isso aí, a criança ficava sem pensão, sem ajuda, sem apoio, sem nada. E a lei às vezes não conseguia buscar isso aí. Hoje não, mudou. Hoje a pessoa que se negar a fazer o exame de DNA é considerada o pai. Só poderia nos explicar isso aí, doutor Fabiano? É bastante interessante, porque isso foi uma súmula do STJ. Na verdade, foi por súmula, então, que foi resolvido? Já está sumulado isso, perfeito, né? A súmula, salvo engano, 301, que ela diz o seguinte: em ação investigatória de paternidade, a recusa do suposto pai em fornecer o sangue para exame de DNA, presume-se a paternidade. Veja que o interesse ali é particular. Com certeza. E prevalece o interesse da criança. Aí eu pergunto, todo mundo pode dirigir veículo automotor em via pública no Brasil? Não. Tem que preencher requisitos. Com certeza. Então,
O Código de Trânsito, no artigo 277, ele fala o seguinte: todo condutor de veículo automotor que se envolver em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização, será submetido ao teste. Veja que o legislador utilizou o verbo ser com tamanha imperatividade que ele não deu uma mera faculdade. E um outro ponto mais importante, nós temos que entender que quando houver, e se houver, um conflito entre um direito individual e um direito coletivo, sacrifica-se o direito individual em detrimento da incolumidade pública, da proteção da vida humana, da integridade física. Doutor Fabiano, nós vamos para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho.